Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso 14º desafio Maternidade com Deus. E nós estamos iniciando hoje com um assunto que é campeão nas minhas caixinhas quando eu abro aqui nos meus stories. É a pergunta: como ser uma mãe paciente? Eu venho através dessa live te trazer não somente a resposta para essa pergunta, mas também estratégias à luz da palavra de Deus para que você possa vencer toda a sua irritação, toda a sua dificuldade em ser paciente e se tornar uma mãe segundo o coração de Deus. Então, eu quero dar boas-vindas às mamães que estão comigo aqui. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando. Boa noite, Clau. Boa noite, Lima, Silene. Boa noite, Gêmeos. Boa noite, Débora. Boa noite, Juliane. Boa noite, Laís. Boa noite, Carla. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Eu estou muito feliz. Deixa eu colocar o título da live aqui. E aí a gente pode colocar um pin. E se você conhece uma amiga que está precisando ouvir sobre paciência à luz da Bíblia, clica ali no aviãozinho, compartilhe com ela essa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A Cris falou que está precisando aprender sobre paciência. É verdade, Cris, todas nós precisamos. A Raquel está dando boa noite, a Juliane deu boa noite aqui para mim também, a Carla. Que alegria ter vocês aqui, queridas. A Raquel também está precisando. Raquel, então essa é a live para você. Eu quero começar a nossa live mostrando qual vai ser o e-book que eu vou dar de presente para as mamães que estão comigo lá no grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo desse desafio. Lembrando que esse desafio é um evento gratuito que está acontecendo aqui no meu Instagram, Vigias do Ninho, e as mamães que completarem os 4 desafios nos próximos dias, né? Vamos fazer 4 lives, e após a live eu lanço uma pergunta lá no grupo. Quem responder vai ganhar este e-book aqui, ó. Foi o meu primeiro e-book devocional para mães. É isso aí, um devocional voltado para nós mamães. E ele é muito especial, um dos e-books mais vendidos aqui no Vigias do Ninho. E as mamães que completarem o desafio vão ganhar ele de presente. Agora você pode estar perguntando, mas eu tô aqui na live, caí de paraquedas, não sei como vou participar desse desafio. Ao final da live, você vai lá no link da bio e clica lá, desafio, 14º desafio, e entra no grupo. Se você não achar o link da bio, você pode me chamar, que eu te passo o link para você entrar no grupo e te explico como participar. A Mônica deu boa noite. Boa noite, Mônica. Eu quero ler com você o dia 2 desse devocional antes da gente entrar no assunto de paciência. Então, vamos ler aqui para você ver como esse devocional ele vem para nos abençoar, para nos ajudar no nosso tempo com Deus. Por que eu escrevo devocionais para as mães? Por que eu faço e-books para as mães? Tudo começou quando eu me tornei mãe, né? Deus começou a colocar um desejo no meu coração em ajudar. Mas primeiro ele começou a tratar muito comigo. E começou a me mostrar que para ser uma boa mãe, a gente precisa aprender a depender de Deus. E é isso que eu tenho feito e tenho tentado passar para as mães ao longo de todas essas turmas, né? Por que eu tô falando turma? Porque quando terminar esse desafio, na quinta-feira, eu vou abrir as vagas do meu curso, que se chama Maternidade com Deus. Então, se você participar aqui das lives, você vê que um conteúdo tão abençoado, tão rico, e você quer aprofundar, você vai precisar de uma ajuda, você vai precisar de um aconselhamento individual, eu vou oferecer isso para você no curso. Eu vou pegar na sua mão, vou conversar sobre os assuntos difíceis que você está passando, vou te ajudar, e aí lá na quinta-feira, se você continuar comigo, você vai ouvir testemunho de mães que estiveram no meu curso e vão te contar um pouquinho da experiência delas, tá bom? Então, o dia 2 aqui do meu devocional vai falar assim, ó. Mães que andam com Deus trazem segurança a seus filhos. O nosso caminhar com Deus refletirá diretamente da vida dos nossos filhos. Somos os primeiros exemplos para quem eles olharão e copiarão. Isso não pode nos fazer pensar em nossa missão como algo difícil demais a ser realizado.
Quando nos colocamos numa posição de dependência de Deus e não desistimos de buscá-lo em nossas vidas, veremos que nossos filhos são uma grande oportunidade de bênção para nós. Sim, filhos são bênçãos. Mesmo quando as dificuldades surgem, devemos firmar os nossos passos na palavra de Deus e crer que o que temos feito por eles não é em vão. Sejamos fiéis ao Senhor, trazendo os nossos filhos a segurança que a palavra de Deus nos promete, declarando as palavras do Senhor sobre a vida deles e vivendo os princípios de Deus em nossa casa. Se ontem não foi como você planejou e o desânimo abateu o seu coração, vá diante do Senhor, se renda na sua presença e deixe que Ele vai derramar sobre você o consolo do seu perdão e a força que você precisa para recomeçar. Então, essa seria a mensagem do dia 2 do e-book, né? Do primeiro devocional Maternidade com Deus. E depois ele tem uma oração. Eu não vou fazer a oração aqui, mas as mamães que terminarem o desafio vão ganhar ele de presente. É o meu muito obrigada e é o meu carinho para vocês. Ó, a capa, né? Então, eu só queria mostrar para você, porque eu sei que muitas aqui estão no desafio, muitas que vão assistir no gravado estão lá no grupo, e eu queria mostrar, né, um pouquinho dessa bênção que é esse devocional. Então, nós vamos falar hoje sobre esse assunto tão difícil para nós na maternidade, que é a paciência. Deixa eu dar boa noite para Verônica. Boa noite, Verônica. Graça e paz sobre a sua vida. A paciência, como eu disse no início da live agora, que ela é a pergunta que mais aparece ali nos meus stories quando eu abro as caixinhas. É uma dificuldade, né, que nós enfrentamos, porque nós temos que ser sinceras, não justificando a nossa irritação, mas as demandas da maternidade são muito grandes, as pressões do nosso dia a dia, a nossa correria, a nossa agitação, tudo isso vai contribuindo para que nós venhamos cada vez mais nos tornarmos irritadas, impacientes, né? Falando alto, gritando com os nossos filhos, e isso não é o que Deus tem para a nossa maternidade. Deus não quer que nós tenhamos essa maternidade pesada, essa maternidade carregada de culpa, carregada, né, de muitas vezes remorsos, né? E aí a gente se cobra demais e acaba sendo paralisada e acreditando que talvez a nossa maternidade deve ser assim mesmo, porque a maioria vive assim, todo mundo está reclamando, é desse jeito mesmo, e a gente acaba entrando até numa situação de conformismo, né? E Deus está hoje aqui te dando uma oportunidade para abrir os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para que você veja que não é impossível ser paciente. Pelo contrário, Ele tem um caminho para te ajudar e eu estou aqui para trazer esse caminho para você. E eu não estou aqui numa posição superior dizendo, né, que eu sou sempre paciente. Não, eu estou aprendendo. E porque eu estou aprendendo, eu também quero compartilhar com você aquilo que eu estou aprendendo. Existem dias mais difíceis, existem dias que eu também estou cansada, existem dias também que estou sobrecarregada, mas a minha certeza é que eu tenho o meu grande ajudador, que é o Espírito Santo, e ele me capacita a recomeçar. Então, nós vamos começar falando de paciência à luz da palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas falando sobre maternidade aqui na internet. Eu sei que tem muita gente trazendo muitas teorias, muitas técnicas, muitos métodos, né? Mas eu venho falar daquilo que eu creio, daquilo que eu tenho experimentado em Deus e daquilo que a palavra de Deus traz para você. Eu não vou te ensinar regras e métodos, eu não vou te dar dicas, mas eu vou te dar atitudes que você pode tomar e que vão gerar uma real transformação para você. Porque às vezes eu tenho visto dicas e métodos, né? E às vezes respiração, aquela coisa toda, são muitas vezes coisas boas, mas que não resolvem o problema. Podem nos ajudar em certo momento, mas o nosso problema, né, da irritação, da ira, da agitação, está dentro de nós. E é por isso que eu venho trazer para você uma estratégia, uma atitude baseada na palavra de Deus, porque eu creio
que é somente ela que pode mudar a nossa maneira de reagir com os nossos filhos. Amém? Deixa eu ler aqui uns comentários. A Daniele disse que as 2 últimas semanas foram muito desafiadoras. Daniele, não é fácil para ninguém, né? A família Movidos pela Eternidade diz que o Senhor abre os nossos olhos, amém. Essa tem sido a minha oração nas últimas semanas. E vamos falar sobre um texto, vamos começar com Gálatas 5:22, onde nós vamos ver um princípio bíblico que vai falar também sobre a paciência. Então, se você tem sua Bíblia, abra aí, se você não tem, eu vou ler para você. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, nós vemos que a paciência, ela é fruto do Espírito. Ela não é um esforço nosso humano, ela não é uma aplicação de métodos e dicas que vai dar certo. Ela é fruto do Espírito e eu vou explicar para você um pouco melhor para que você entenda como esse fruto do Espírito pode ser refletido na sua vida também. Vamos entender a origem da palavra paciência. Olha que interessante o que significa paciência. Paciência, no original grego, significa não perder o ânimo, ou seja, resistência, firmeza, fortaleza em tempos de dificuldade, né? Todas nós aqui passamos por desafios na maternidade. Não tem uma maternidade perfeita, né? Não existe as maternidades que nós vemos nas propagandas, né? Da internet, da TV, onde tudo é lindo, onde o filho está sempre sorrindo, onde a mãe está sempre bem arrumada, onde tudo é flores. Isso não existe. Então, nós temos que parar de romantizar uma maternidade. A maternidade cristã, à luz da palavra de Deus, ela não é uma maternidade romântica. Ela não é uma maternidade ilusória, né? A gente tem que cuidar muito nos dias de hoje, porque a internet ela nos oferece a podermos ver a maternidade de outras mães e às vezes o que a outra mãe está mostrando é só a parte boa da coisa. E aí a gente se compara, né? Como ser humano a gente diz, puxa, mas essa mulher está sempre tão bonita, a casa dela está sempre arrumada, os filhos dela estão sempre felizes. Mas eu quero te dizer que isso não existe o tempo todo. E as pessoas costumam mostrar aqui apenas o que é bom, né? Eu espero, pelo menos, que elas mostrem o que é bom. Mas nós temos que cair na realidade de que nós vamos ter dificuldade, sim, e que Deus está do nosso lado para nos ajudar. E é sobre isso que nós estamos falando. Paciência é um fruto do Espírito. Então, eu quero que você pare agora um pouco e pense aqui comigo. Vamos imaginar que a nossa vida, que somos uma árvore, para que eu possa ilustrar para você a questão do fruto. Você é uma árvore, eu sou uma árvore e nós temos raízes, certo? O que a raiz precisa fazer para produzir um fruto? Ela precisa estar com as suas raízes fundas, profundas na terra. Por quê? Porque essas raízes vão sugar os nutrientes, a água, os minerais, as vitaminas, tudo que ela precisa para que dentro dela possa ser gerado o fruto. Mas observe que a raiz ela não se esforça por ela mesma. A atitude que essa raiz tem é de permanecer neste solo, da onde ela tira as fontes de vida. E da onde vai vir o fruto, consequência dela permanecer neste solo. Agora eu quero que você pense comigo. Essas raízes falam do nosso coração, fala da nossa mente, fala daquilo que nós estamos alimentando a nossa vida, né? E eu quero perguntar para você, quais são as fontes que você tem buscado para resolver os seus problemas? Da onde você tira soluções? Será que é daquela amiga, né?
que você conversa e você considera mais o que ela fala às vezes do que o próprio Deus fala na sua palavra? Será que é, sem críticas aqui, mas será que são de perfis de Instagram que você vai pegando dicas aqui, dicas ali, e você nem vai conferir isso na palavra de Deus, se isso é realmente o que Deus tem para sua maternidade, e aí você está se esforçando, tentando de tudo, e você chega frustrada diante de ver que você não está conseguindo mudar? Então é sobre isso que nós vamos falar. A mudança que Deus quer produzir começa de dentro para fora em nós, em mudar, em corrigir o nosso coração, a nossa mente. Porque essas fontes que nós buscamos, elas determinam como nós vamos nos tornar e que frutos nós vamos dar. Deus quer produzir em nós o fruto do Espírito. E Ele não quer que você continue produzindo, por exemplo, frutos de ira, de inquietação, de nervosismo, de gritos dentro da sua casa, porque isso não gera vida, nem para você e nem para os seus filhos, entende? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando comigo aqui. Nosso Deus é lindo e sua palavra nos renova todo dia. Amém, Joseneide, que bom te ver por aqui, minha amiga. Amém. Então vamos entender isso. Se eu preciso ter minhas fontes, a minha busca em Deus, então aonde que está a maior parte do meu tempo sendo investida? Por que eu estou falando de tempo? Porque nós vamos dar prioridade para aquilo que nós amamos. E quanto tempo nós gastamos com coisas inúteis? Coisas que não são ruins, não são pecado, mas que nos distraem, que no final das contas não nos acrescentaram muitas coisas, apenas nos entreteram, nós ficamos ali aquele tempo que a gente estava cansada, porque a gente não estava afim muito de orar, porque esse negócio de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, então eu prefiro ficar ouvindo uma coisa aqui, uma coisa ali, rolando, o feed da internet, vendo um monte de vídeos e minha cabeça para distrair. Mas na verdade, minha irmã, quando a gente está fazendo isso é uma fuga. A gente não está querendo enfrentar a realidade, a gente não está querendo realmente ir diante de Deus. Porque talvez, a gente cansou, a gente se decepcionou, a gente está achando que Deus não está ouvindo a nossa oração, a gente está enfraquecendo na fé e não acreditando muito que essa história realmente de Bíblia e oração pode fazer diferença. E eu quero te dizer que isso acontece com todas nós, porque nós temos dentro de nós duas naturezas. A Bíblia vai chamar de velho homem e novo homem. Homem aqui é um termo genérico, entenda. O velho homem vai falar da carne. A carne é a nossa alma. A carne envolve a nossa mente, as nossas emoções, e a nossa vontade. Então, a nossa carne, que está dentro de todos nós, ela não se converte. Ela passa por um processo de transformação à medida que a gente cresce em Deus. Mas ela não vai se converter, porque a conversão acontece no novo homem, no Espírito. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você pediu perdão pelos seus pecados, o novo nascimento aconteceu no seu Espírito. E é por isso que a minha pergunta hoje é: qual dessas duas naturezas, o velho homem, a carne, ou o Espírito, qual dessas duas naturezas, minha irmã, você está alimentando? A sua resposta vai me dizer por que da sua falta de paciência. Por quê? Se você está apenas alimentando seus sentimentos, se você está pensando em um monte de coisas erradas, ouvindo muita notícia, ouvindo muita coisa ruim, enchendo a sua mente de coisas que não te edificam, que não vão te ajudar, quando houver o desafio dentro da sua casa, quando você precisar reagir com paciência, quando você precisar se controlar para não gritar com seu filho, não vai acontecer isso. Por quê? Porque você não está alimentando a sua vida no
Espírito. Como nós começamos aqui, Gálatas 5:22, a paciência é parte do fruto do Espírito. Se eu não alimento meu espírito, como é que eu quero colher os frutos do Espírito? Não é verdade? E é isso que acontece com a gente. A gente acha que por um passe de mágicas, Deus vai derramar paciência dentro de nós. Mas não funciona assim, minha irmã. Deus, ele promete nos ajudar, mas ele espera de nós uma resposta. Que resposta é essa, Débora? Uma atitude de fé. Porque a fé, minha irmã, não é algo teórico. A fé não é um conceito que você decorou aí na sua mente, que você acha bonito e você fala para as pessoas. A fé não é quando você está ali no culto, no lugar que você participa, cantando, louvando a Deus, se sentindo bem e aí você diz que você tem fé. Isso não é fé, minha irmã. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. Então, a minha pergunta para você nessa live é: como está o seu relacionamento com essa palavra? Porque somente ela é capaz de transformar a nossa mente, de mudar a maneira errada como nós pensamos, de quebrar os padrões de negativismo que nós trouxemos lá da nossa infância. Talvez fomos criados por pais, mães, avós, tios que eram extremamente negativos, que eram extremamente violentos, que gritavam, que abusavam emocionalmente de nós, e nós vamos crescendo, e aí temos filhos e começamos a copiar e repetir as mesmas atitudes que nós tanto detestávamos naqueles que nos criávamos. Isso acontece. Por quê? Porque mesmo sendo cristãs, mesmo dizendo, que servimos a Deus, que somos filhas de Deus, se nós não estamos alimentando a nossa vida no Espírito, nós vamos viver na carne. E viver na carne não é só pecados sexualmente, pecados sexuais ou pecados, aqueles pecados terríveis que a gente classifica. Viver na carne, minha irmã, é não viver pela fé. É alimentar os seus sentimentos. É achar que tudo aquilo que você está pensando é realmente o certo e que deixa para lá essa história do que a Bíblia diz, porque eu tentei e não deu certo. Essa revolta, essa decepção com Deus não te leva a um caminho de realmente crescimento e conhecer a Ele e deixar que Ele produza a paciência em você. Entendeu? Isso é algo muito sério. A Carla disse que às vezes leio a Bíblia e não entendo. Depois que conheci você, melhorou muito. Ah, obrigada, querida. Fico muito, muito feliz com isso. Esse é o meu objetivo, que vocês se aproximem de Deus, viu? A Mônica disse: infelizmente esse é o meu caso. Não falando mal, pois amo a minha mãe. Ela faz muito mais do que deveria por mim e meus irmãos, mas ela sempre foi muito nervosa. Mônica, o seu caso não é um caso isolado. Nossos pais não são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, porque realmente, são falhos. Todos nossos pais, mães tiveram, falhas e muitas delas muito graves, E aí aqui que a Mônica está falando, hoje sem querer repito certas coisas com meus filhos. Pois é. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Deus está nos chamando para sermos transformadas. E essa transformação vai acontecer quando nós respondemos aquilo que Ele está nos pedindo. Porque o que eu quero te ensinar hoje é que fé é uma atitude prática. Fé não é teoria, fé não é sentimento. Fé não depende de como você está sentindo, fé não depende das suas circunstâncias, não. Fé não depende da sua história, do seu passado, Se nós formos olhar para a nossa infância, aquilo que nós passamos, sim, nós não vamos conseguir avançar, mas a fé não é sobre isso. A fé vai me mostrar e vai mostrar a você que o caminho passa por Jesus Cristo,
por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Pela morte dele naquela cruz, que eu quero te mostrar que não foi um acontecimento histórico, que não foi apenas uma situação maravilhosa, grandiosa para te trazer salvação, mas que lá naquela cruz, ele estava fazendo uma troca comigo e com você. Que tipo de troca é essa, Débora? Lá em Isaías 53, 4, 5 vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E não somente no âmbito de enfermidade, mas ele se fez iniquidade por nós. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E quando a Bíblia vai falar sobre tomar o nosso lugar na cruz, ele levou os nossos pecados, ele levou a nossa culpa, ele tomou tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que vem como luta, como dificuldade, como aquilo que você não consegue vencer. Se você olhar para a cruz com os olhos de fé e entender que o que Jesus conquistou para você lá naquela cruz é grandioso demais, é poderoso demais. Ele se fez, por exemplo, totalmente solitário, para que hoje você não se sinta sozinha na sua maternidade. Eu sei que muitas de nós sentimos sozinhas, sentimos que ninguém quer nos ouvir, que ninguém nos entende. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus te entende. E lá naquela cruz ele levou a solidão, para que hoje você possa contar com a ajuda dele. Lá naquela cruz ele levou toda a iniquidade, toda a ira, toda a indignação, toda a culpa de toda a humanidade, a tua culpa, a tua dor, isso que você não consegue se libertar. Ele levou naquela cruz, para que você não viva mais assim. Lá em João 10, 10 ele disse, eu vim para que você tenha vida. E não é uma simples vida, minha irmã. Vida em abundância. Uma vida em abundância vai refletir na sua maternidade. Uma vida em abundância é onde você consegue ter equilíbrio nas suas emoções. Por quê? Porque você decidiu alimentar a sua mente, o seu coração, com a fonte de vida, com a fonte de transformação, que é a palavra de Deus. Porque eu estou falando de Jesus, mas eu quero te dizer que Jesus é a palavra. Você sabia disso? E eu posso provar isso para você em João 1:1. Anote aí, depois leia. João 1:1 vai dizer, e o verbo se fez carne. Você pode trocar esta palavra verbo por palavra. E o texto está falando de Jesus. Então ele vai dizer, a palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós. Ou seja, Jesus, ele é a palavra. Por quê? Porque toda a palavra de Deus aponta para Jesus. A palavra de Deus é a vontade de Deus e Jesus é a vontade de Deus. A palavra de Deus é tudo aquilo que Deus tem para mim e para você como mente de Deus, como plano de Deus, como mudança de Deus para a sua vida, e ela reflete Jesus. Então, minha irmã, quando você alimenta a sua vida no Espírito, quando você decide que você não vai orar por obrigação, que você não vai orar porque você está desesperado e não tem outra coisa para fazer, e a única coisa que as pessoas chegam para mim e dizem, só me resta orar. Minha irmã, mude essa maneira que você está falando. Não diga mais, só me resta orar. A sua primeira atitude precisa ser orar. Porque aquele que pode realmente te ajudar está esperando por você. Lá em Mateus 6,6 ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai, Deus Pai, que te vê. Você não vê, mas ele te vê. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então Deus te chama para um relacionamento na oração.
Algo muito além do que uma oração de 5 minutos desesperada porque você não sabe o que fazer. Algo muito além de uma lista de pedidos que você tem, que você está ali insistindo e dizendo no fundo do seu coração que talvez Deus nem está te ouvindo, porque Ele está demorando muito para responder. Ele quer te chamar para esse relacionamento. E o que esse relacionamento tem a ver com paciência, Débora? Tudo. Tudo. Porque quando a gente começa a parar diante de Deus, quando a gente começa a decidir ler a palavra de Deus, não apenas para resolver e consolar nossos problemas, não apenas para consolar nosso coração, não apenas porque a gente está se sentindo culpada demais e ler um salmo traz um alívio, não apenas porque o dia foi difícil e eu preciso ler um versículo para ver se eu melhoro um pouco, não. Não apenas sobre isso, mas como ela sendo um alimento da sua vida, como você entendendo que a palavra de Deus é a única forma poderosa para quebrar com essa maneira errada que você está pensando, com esse desespero que você acha que a sua situação não tem solução. Deus quer te revelar a vontade dele, quer te mostrar que ele é teu amigo, Deus quer mostrar que o Espírito Santo está ali com você naquele dia difícil, naquele dia que as coisas não deram certo como você esperava, naquele dia que parece que mesmo que você fez tudo o que você podia, o seu filho não reagiu bem, o Espírito Santo está ali do seu lado. Ele está esperando que você se volte para ele. E não que você busque em fugas, né? Eu não sou contra, minha irmã, você vir na internet, olhar, né, assistir uma série, eu não sou contra isso. Mas se essas coisas são a fonte da sua vida, são a única maneira que você aceita para distrair, para sair dos problemas, então você precisa repensar. Porque os dias são maus. E quanto mais você alimenta a sua carne, quanto mais você busca em coisas inúteis a resolução, ou pelo menos uma trégua para os seus problemas, os problemas estão ali continuando. No outro dia a coisa piora e você não está fortificada. Você não vai ser sustentada por coisas inúteis, por coisas passageiras, por coisas que só vêm e vão. Você precisa de uma fonte sólida, de um alimento verdadeiro, de algo que possa transformar a sua vida. Você entende? Onde a palavra de Deus deixa de ser um livro bonito, que você gosta, que às vezes você lê historinhas para os seus filhos, e ela se torna a sua vida. Ela se torna a sua realidade. Ela começa a mudar padrões errados. Ah, minha mãe era assim, meu pai era assim, então eu vou ser assim, não tem jeito para mim. Isso é mentira. Você está acreditando em mentiras, em setas malignas na sua mente. E quanto mais você repete esses pensamentos contra você, mais ele se fortalece. E hoje Deus está dizendo para você, você não é isso que você está falando. Eu digo para você quem você é. E aí Deus vai vir te dizer quem você é. Por exemplo, eu amo, né? Um texto de Efésios 2:10 que diz: você é uma obra-prima de Deus. Só essa palavra obra-prima, ela já vem e já nos abraça de uma forma assim constrangedora do tamanho do amor de Deus por nós. Porque a obra-prima, ela vai falar de um poema, ela vai falar de algo que o artista pensou em fazer, algo detalhadamente com amor, com carinho. Ele te formou no ventre da tua mãe, ele te viu, lá em Salmo 139 diz que ele te viu quando ninguém te conhecia. Ele já te amou, ele já sabia todos os dias da sua existência. Ele é um Deus de perto, ele é um Deus, né, que ele formou esta obra-prima. E você tem um propósito aqui nesta terra, então ele vai falar que somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, ou seja, quando nós nos tornamos filhas, quando nós recebemos o novo nascimento em Cristo, somos criadas em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, e Deus tem boas obras para a sua vida, Ele quer que você faça boas coisas,
as quais Ele preparou de antemão para que você andasse nelas. Ou seja, existe um plano para você, existe uma vontade boa, agradável e perfeita. E Ele tem para você porque Ele é um Deus bom. Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Mas Ele espera a nossa resposta. Ele espera que nós tenhamos essa atitude de fé, né? Então você vai ler lá em Hebreus 11:6, que vai dizer assim, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa ter fé, precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, se você vai buscar a Deus com um coração sincero, querendo realmente ser transformada, querendo se render a Ele e à sua vontade, você vai ler a palavra de Deus, mesmo que você não entenda tudo. Você vai dizer, Deus, abre os meus olhos aqui. Eu não estou entendendo tudo, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode falar comigo. E nós não estamos falando aqui sobre você ler um livro todos os dias da Bíblia. Você pode ler um capítulo, você pode ler um salmo. Você pode usar este salmo que falou o seu coração e orar esse salmo em voz alta, se você não consegue orar. E você vai ter a certeza que orar de acordo com a palavra de Deus é uma das coisas mais profundas e maravilhosas que você vai poder experimentar, porque quando nós oramos a palavra ela vai gerando fé no nosso coração. Então, este relacionamento que Deus quer ter com você precisa da sua busca, precisa da sua atitude, precisa de que você diga assim, Deus, eu sei que os meus pensamentos não estão bem, eu sei que o que eu estou acreditando na minha mente está influenciando a minha fala, porque o que você fala, o que você pensa, você vai falar. Né? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é, assim ele reage. Então, os seus pensamentos determinam sua fala, determinam as suas reações. Ou seja, quando você começar a encher a sua mente da palavra, quando você começar não só a encher a sua mente, mas a acreditar, crer que ela é a verdade. Ali em Hebreus 11:6 que eu estava te falando, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer em quem Ele é. Ah, mas eu sei que Deus existe, eu sei. Eu creio que Ele é Deus, eu sei, Ele está lá no céu, eu estou aqui. Eu acho que às vezes Ele nem se importa comigo, mas eu sei, Deus criou todas as coisas. Não, eu creio que Ele existe. Não é esse o ponto. Quando fala ali, crer que Ele existe é saber quem Ele é, numa experiência pessoal para você. Então responda aí para você, quem é Deus para você? Quem é Deus? Qual é a sua visão de Deus? Será que você vê Deus ali como aquele velhinho sentado num trono, segurando um cetro e esperando que você peque para que Ele venha te acusar? Será que você imagina Deus como amor e tudo o que você faz não importa, porque Ele é amor mesmo e Ele vai te perdoar? Qual é a sua visão de Deus? Seja sincera com você. Porque você só vai se aproximar de alguém que você realmente começa a conhecer, não é? Você só vai contar a sua vida e realmente tê-lo como um amigo se você começar a confiar nele. E eu quero deixar aqui para você a resposta de como você pode conhecer a Deus. É muito bonito a gente falar, conheça Deus, né? Vamos conhecer a Deus. Sim, você precisa crer quem Deus é, mas quem que Deus é afinal? E como é que eu sei como Deus é? Jesus vai te mostrar quem é Deus. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, a Deus, se não for por mim. Então, minha irmã, você quer conhecer a Deus? Comece a conhecer Jesus. Porque Jesus veio na terra para revelar a Deus e a sua palavra. Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai esperava dele. Então, eu preciso conhecer a Deus. Como Deus reage? Como Deus fala?
Leia os evangelhos, minha irmã, de uma forma simples, com o coração aberto. Comece a ver como Jesus reagia, o que ele fazia, como ele queria ajudar as pessoas, qual era a visão dele, qual era o coração dele, como ele queria servir. E todas essas características de Jesus também são as características de Deus, porque ele é o caminho que te leva a Deus. Eu não sei para você, mas para mim, ter essa revelação de que Jesus me leva a Deus foi realmente transformadora, porque sai de uma teoria, né? Eu preciso conhecer a Deus, tal, é tudo tão lindo, mas me mostra uma prática que eu posso conhecer a Deus Pai através de Jesus, que Jesus é esse caminho que eu preciso para minha transformação e que a palavra de Deus é esse instrumento fundamental que vai me transformar, que vai mudar a minha mente, que vai mudar a maneira errada como eu tenho falado com os meus filhos. Amém. Vejo Deus, inclusive, na manhã, no raiar do sol, nos passarinhos. Sim, Deus se revela através da natureza. Mas nós estamos falando não apenas sobre a gente ver a Deus, né, e contemplar a Deus na natureza, mas estamos falando sobre também conhecê-lo de verdade. Entender que ele se agrada naqueles que o buscam de todo o coração. Entender que muitas vezes a nossa oração, a nossa espera, né? Aquilo que nos aflige porque não recebemos a resposta quando esperamos, talvez seja o momento que esse Deus, esse Pai de amor, esse Pai perfeito, está trabalhando no nosso coração. Está nos mudando, está nos conformando, está nos tornando mais perto, mais semelhantes a Jesus. E por isso nós precisamos passar por esse tempo de espera. Por isso nós precisamos entender que Deus não está simplesmente nos punindo, porque esse não é o objetivo dele. Ele está nos guiando para mais perto dele e às vezes, na grande maioria das vezes, esperar é uma escola de Deus. E você pode ver isso lá na vida de Abraão. Deus fez a promessa a Abraão. Você lembra lá? Ele disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Uma linda promessa para o nosso conhecido pai da fé, que foi Abraão, né? Agora, o detalhe é que, humanamente falando, o cumprimento dessa promessa era impossível. Impossível. Abraão, avançado em idade, mais de 100 anos por aí. Sara, avançada em idade, se não bastasse isso, estéril. Como é que Deus ia prometer um pai de uma grande nação para uma situação humanamente impossível? Eu não sei qual é a situação que você vive, mas compare a sua situação com Abraão e veja que Deus prometeu algo para ele. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias 1,12 que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas será que Abraão também não passou por momentos de crises como nós passamos? Será que Abraão não enfrentou momentos difíceis, de conflitos na sua mente como nós passamos? Com certeza que sim. Mas a resposta para que Abraão vencesse, porque Deus está nos olhando no nosso teste de fé. Enquanto estamos na escola da espera, Deus está olhando qual é a nossa atitude. Estamos reclamando? Estamos achando que Deus esqueceu? Estamos impacientes? Oramos algo e 5 minutos depois já falamos ao contrário daquilo que oramos? Isso não é fé, minha irmã. Isso é destruir a sua fé. Você consegue destruir a sua fé com suas próprias palavras. Lá em Romanos 4:20 vai dizer que Abraão não enfraqueceu na fé. E sabe qual foi o segredo? O versículo vai te falar também. Antes, ele deu glórias a Deus. Esse dar glória a Deus vai nos mostrar que ao invés de reclamar, que ao invés de olhar para a circunstância, que ao invés de dar vazão aos seus sentimentos, Abraão decidiu crer de todo o coração e não apenas crer, mas ele abria a sua boca e declarava a verdade de Deus sobre a vida dele. Ele declarava.
Ele dava glórias a Deus por algo que ele nem tinha recebido. Ou seja, ele estava vendo a situação dele, não estava ignorando a idade dele, a esterilidade de Sara, ele não estava ignorando, ele não estava maluco, mas ele sabia que Deus era fiel para cumprir. Então, ao invés de destruir a sua fé reclamando, ele abria a boca e dizia: Deus, eu sei que a situação aqui está impossível, mas o Senhor prometeu que eu seria pai de uma grande nação, e eu te dou glórias, Senhor. Eu te dou glórias porque eu creio. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo mudança nenhuma na minha situação, mas eu dou glórias a ti porque tu és fiel. E assim ele foi, fortalecendo a fé dele. Foram 14 anos até o nascimento de Isaac. Minha irmã, essa é uma das chaves para nós vencermos. Essa é uma maneira que nós podemos transformar a maneira errada de nós pensarmos. Usando a palavra como essa espada do Espírito, abrindo a nossa boca e dizendo: eu não sou como os meus pais eram, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu posso ter errado hoje com meu filho, eu vou pedir perdão para o meu filho, eu vou pedir perdão a Deus e vou recomeçar, porque eu tenho um ajudador do meu lado. É o Espírito Santo que não me abandona. Você entende que isso é uma atitude diferente do que ficar se vitimizando dentro de um ciclo de culpa e não conseguindo sair disso? Deus está te chamando para ter uma atitude de fé e crer que aquilo que a palavra de Deus promete sobre você é a verdade. Você pode perdoar, você pode pedir perdão, porque Jesus é aquele que nos perdoa e a palavra de Deus nos diz isso. E você deve se perdoar. Se perdoar. Não adianta ficar presa em culpa, em vitimismo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Deus te chama a recomeçar por fé. E essas atitudes que eu estou te dando, práticas, são atitudes de fé, porque a fé é uma atitude. A sua fé não pode ficar aqui na sua mente. Você precisa abrir a sua boca e dizer: eu não estou me sentindo bem, Deus, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Senhor, hoje o dia foi terrível, mas eu conto com a tua ajuda e eu digo aquilo que a tua palavra diz sobre mim. Não é o que eu estou sentindo. Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. A tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou levantar desta cama e eu vou vencer este dia, não na minha força, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou uma melhor mãe do que os outros, mas porque tudo posso em ti que me fortalece. Você consegue entender que isso nós falamos e porque nós cremos? E esse princípio bíblico que eu falo muito aqui no Vigias do Ninho, cri, por isso falei, é a libertação da maneira errada que nós pensamos e é a fonte da nossa irritação, a fonte da nossa ira, a fonte da nossa inquietação que gera em nós reações que não agradam a Deus, tanto quanto para nossos filhos, esposos, com quem a gente convive. Entende, irmãs? Deixa eu ler aqui uns comentários que eu não vi. A Cris disse: o ruim é que no momento em que estou no conflito não consigo buscar a Deus naquele momento para receber a paz que preciso. Pois é, muitas vezes acontece com a gente isso. Mas isso acontece, Cris, porque a gente não buscou antes. Não é no momento da crise, né? Claro, a gente vai buscar a ajuda de Deus ali no momento que a gente não sabe o que fazer. Mas a gente precisa alimentar o Espírito antes. Antes, todos os dias. Eu vou trazer para você um exemplo prático para que você possa entender e as outras mães possam entender também. Lá em Mateus 7 vai falar sobre a parábola da casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia, certo? E ali Jesus vai dizer que as duas casas sofreram com a tempestade. As duas. Então observe, aquela que estava na rocha também sofreu tempestade e a que estava na areia também. Agora, a diferença entre elas, a da areia caiu e a da rocha permaneceu forte. Então, nós somos essa casa, nossa vida é essa casa. Você pode estar construindo sua casa sobre areia ou você pode estar construindo sua casa sobre a rocha. A areia vai falar
das coisas do mundo, das coisas passageiras, né? Do tempo que a gente gasta fazendo nada, com coisa inútil, do tempo que a gente ouve coisa, alimenta a nossa mente com coisas ruins. Então, isso é a areia. Agora, quando a gente decide alimentar o espírito, né? Ter um relacionamento com Deus, nos encher da palavra de Deus, guardar o nosso coração, orar, jejuar, tornar o nosso espírito forte, alimentando ele, a nossa casa não cai com a tempestade. Só que você alimenta, você se fundamenta na rocha no dia que não tem tempestade, no dia que está tudo bem. Esse é o segredo. Por quê? Porque quando o conflito vem, quando a situação difícil vem, eu estou na rocha, ou seja, não é que eu vou ficar lá, ai, quietinha, não, mas eu vou saber reagir de uma maneira sábia. Eu vou ter equilíbrio. Se naquele momento não era a hora de eu falar, eu me calo. Se eu preciso entender, aprender a ouvir o meu filho, eu vou aprender a ouvir antes de eu falar. Se eu vou ter que trazer uma palavra de correção, não vai ser com ira. Por quê? Porque eu alimentei a minha vida no Espírito. A minha casa está sobre a rocha todos os dias. Quando o conflito chega, eu não reajo da maneira como eu reagi antes, porque Deus já está trabalhando no meu coração. Amanhã nós falaremos sobre ansiedade e na quarta-feira falaremos sobre atitudes para aproximar nosso filho de Deus. Então fique comigo todos esses dias que a gente vai falar mais sobre relacionamento com filhos. Hoje o foco não é esse. Hoje eu estou falando com você sobre a paciência que Deus gera primeiro em nós. Porque aí a reação vai acontecer da maneira como Deus quer. Mas claro que existem outras situações, né? Mas o que eu estou trazendo para você é o fundamento. É o fundamento. Nós não vamos ser boas mães se a nossa vida com Deus não estiver bem. Nós podemos até, né, termos filhos bons, porque tem um bom temperamento, porque nós não confrontamos eles, porque a gente, né, existem N situações. Agora, filhos que são criados para servir a Deus, que é a grande diferença. Filhos que amam a sua palavra, filhos que querem, né, ter um relacionamento com Deus, essa é a diferença. Porque nós estamos aqui falando de uma maternidade cristã, por quê? Porque nós queremos filhos que vão viver a eternidade com Deus. Nós podemos ter filhos que vão viver a eternidade sem Deus. Então, a responsabilidade e o privilégio que Ele nos deu hoje, nós precisamos assumir. Não é que a salvação deles dependa de nós, mas enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto, sobre a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com Deus de levar eles a Deus. E se eles não veem Jesus em nós, se eles não veem uma mãe que reflete o Espírito Santo, eles não vão querer servir a Deus. Não é verdade? Vão ser filhos religiosos, podem até ir à igreja, ir ao culto. Agora vai chegar uma idade ali que ele vai começar a entender melhor, né? Perceber que o nosso discurso não condiz com as nossas atitudes e vai começar a se desviar. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós precisamos nos colocar debaixo de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque senão, minha irmã, paciência não vai haver. Vai haver ira, vai haver reclamação, vai haver murmuração, né? Amém, glória a Deus. Precisava ouvir estas palavras diante de tantos desafios. Amém, glória a Deus. Isso mesmo, Fê, precisamos vigiar nossa boca, com certeza. Pedir a Deus paciência e domínio próprio, precisamos pedir, mas também precisamos ter atitudes como eu estou explicando aqui, né? E vigiar a boca vai falar realmente de nós enchermos a nossa mente com a palavra, porque nós pensamos e falamos o que pensamos, né? Então começa aqui. Por isso que precisa haver a renovação da nossa mente com a palavra. E todos os dias, né? Porque todos os dias nós somos atacadas. Todos os dias milhares de coisas vêm. Insinuações do diabo naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente vê, naquilo que foi o nosso passado, né? Satanás está batalhando na nossa mente. E a vitória é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra. Você pode ler isso lá em Mateus 4.
Então, se você não aprender e colocar em prática o que eu estou te ensinando aqui, você não vai vencer. Você vai continuar com uma vida mental atormentada. E aí a sua boca, sua fala vai refletir isso. Então, Jesus venceu o diabo falando a palavra, declarando a palavra. Você vai ver lá na tentação. Quem somos nós para achar que nós vamos vencer, né? Aquilo que vem na nossa mente de outra forma? Então, quando você tem esse conflito, e todas nós passamos por conflitos na nossa mente, você precisa repreender em nome de Jesus esses pensamentos, e você precisa falar isso, repreender em nome de Jesus, e você precisa começar a encher a sua mente com a palavra. Não somente pensando sobre ela, guardando ela no seu coração, mas falando, né? De uma forma simples. Pegue um versículo e declare, como eu falei aqui para você. Você pode estar cansada, sobrecarregada, mas Deus, Ele é a tua força. Então você vai dizer, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu escudo. Pega um salmo, começa a orar o salmo em voz alta. Davi muitas vezes se sentiu oprimido, perseguido, né, injustiçado. E o que ele fazia? Ele orava ao Senhor. Então você pode fazer das orações de Davi as suas orações. E eu tenho certeza que uma simples atitude dessa de fé já vai começar a mudar a maneira errada como você está pensando. E, consequentemente, a sua fala. Amém? Vamos orar antes de terminar a live, já está dando meu tempo. Lembrando que, se você não está lá no grupo do WhatsApp, né, do desafio, clica lá no link da bio quando a live terminar. Entra, o desafio é gratuito. E aí você, terminando os 4 desafios, quando terminar a live aqui, eu coloco uma pergunta lá no grupo. Aí você respondendo essa pergunta, no final dos 4 dias, você pode ganhar esse e-book aqui, que é o meu primeiro devocional para mães, tá bom? Então fique aqui comigo, amanhã nós vamos falar sobre ansiedade, quarta-feira vamos falar sobre atitudes para aproximar nossos filhos de Deus, e na quinta-feira, fechando com chave de ouro, você vai ouvir testemunhos de transformação de mulheres que estiveram no meu curso, que foram acompanhadas, né? Que receberam instruções específicas e que Deus está fazendo grandes coisas na vida delas. Então é sobre isso, é sobre esse desafio, é sobre vida e transformação que eu sei que Deus está fazendo e começou a fazer através dessa live na sua vida, amém? Vamos orar? Que horas? A próxima live é amanhã às 8 horas. Todas as lives são às 8 horas, essa live fica salva até domingo, tá? E aí, se você quiser assistir de novo, mandar para as amigas, eu vou salvar aqui no perfil. Amanhã às 8 horas, quarta-feira às 8 horas e quinta-feira às 8 horas também, tá bom? Jesus sentindo tudo e a Gil que perguntou. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada pelo poder da Tua palavra, obrigada, Jesus, porque hoje muitas coisas vieram à luz e o Senhor está abrindo os olhos de muitas mamães que estiveram aqui. Eu creio que é o início de uma grande transformação e eu peço a Ti, Espírito Santo, que não fique apenas aqui nessa live, não fique apenas nessas palavras, mas que seja algo para ser colocado em prática e cada uma delas voltem aqui para mim para me contar os testemunhos daquilo que Deus está fazendo, porque nós estamos falando aqui, Senhor, sobre vida. E a Tua palavra é a vida. E eu quero abençoar cada família representada aqui que esteve nessa live, abençoar essas mães. Senhor, vai de encontro àquela que está cansada, traz ânimo àquela que está desanimada, abre os olhos espirituais daquela que não está enxergando, tira, Senhor, a culpa, tira todo sentimento de condenação. A Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda palavra de peso ou maldição o Senhor as condena, pois essa é a herança e essa é a defesa que nós temos por Te servir e essa é a palavra. Senhor, nós tomamos este escudo sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente. Nós queremos ser mães pacientes, mas não 1 dia, 2
nesses dias, mas nós queremos a obra do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, nos perdoa. Perdoa pelas palavras que falamos que não Te agrada. Perdoa pelas maneiras, muitas vezes, que somos preguiçosas, que somos, Senhor, indiferentes à Tua palavra. Nós precisamos buscar mais de Ti. Coloca fome e sede de Ti no nosso coração, Senhor. Nos aproxima cada vez mais de Ti, porque nós precisamos como mães, como esposas, como mulheres, precisamos de Ti nesses dias maus. Vai de encontro, Senhor, a cada necessidade, continua falando, Espírito Santo, continua tocando, continua, Senhor, despertando o coração de cada mãe aqui. E eu creio, Senhor, que esta live é o início de um desafio que será grandemente abençoador na vida de muitas mães. Pai, guarda a vida de cada uma aqui e que amanhã nós possamos estar juntas novamente ouvindo a Tua palavra. Obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Obrigada por você que ficou comigo até agora. Como eu disse, eu vou salvar a live, vou lá para o grupo, colocar o primeiro desafio e te convido a participar do desafio também. Que Deus nos abençoe e até amanhã às 8 horas. Um grande beijo. Tchau, tchau.